Fala galera, questão número 80, uma questão que tem dois conteúdos, conteúdo de agropecuária, competência de área 2, habilidade número 8. Aqui, nessa questão, a gente tem agropecuária do Brasil e população do Brasil. Na questão, traz um texto dizendo o seguinte: a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, decretou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Porém, o trabalho semelhante ao escravo se manteve de outra maneira. A forma mais encontrada no país é a servidão por dívida. Nela, a pessoa empenha sua própria capacidade de trabalho ou a de outras pessoas sob sua responsabilidade, esposa, filhos, pais, para saldar uma conta. E isso acontece sem que o valor do serviço executado seja aplicado no abatimento da conta de forma razoável, ou que a duração e a natureza do serviço estejam claramente definidas. A reportagem evidencia a dificuldade do Estado no enfrentamento desse grave problema do campo brasileiro, conhecido como, então a gente está falando de um grave problema. Que grave problema é esse? Aqui, ó, a servidão por dívida. Então, como é que funciona essa servidão? Uma pessoa, tem uma oportunidade de trabalhar e aí ela se desloca para determinado lugar e, no caso específico da questão, está falando principalmente do campo brasileiro, das atividades em fazendas, por exemplo, em sítios, em fazendolas, onde essa pessoa se desloca para lá, executa um trabalho e muitas vezes ela, sem condições financeiras, faz um acordo. E esse acordo é o quê? É para moradia, é para alimentação, é para o deslocamento. E ao final daquele ciclo de trabalho, aquele ciclo combinado, uma colheita de qualquer que seja a cultura, o que vai acontecer? Na hora do pagamento, é debitado o que ela está deixando para pagar depois. Por exemplo, ela não teve dinheiro para se deslocar da sua localidade até a fazenda. Então, foi adiantado para ela essa viagem. Quanto é que custa essa viagem? X valor. Ela não tinha como se alimentar naquele lugar, mas tinha alimentação lá que ela poderia comprar de forma antecipada, deu X valor. Ao final do trabalho, na hora de ela receber, ela gastou mais do que teve dinheiro para receber. Por exemplo, ela gastou 10 mil e tinha 6 mil para receber. Então, ela ficou num débito com a empresa, no caso, com a localidade ali, que seria uma fazenda ou coisa parecida, com o patrão. Ela ficou no débito de 4 mil, então ela vai ter que trabalhar para pagar esses 4 mil. Porém, isso é um ciclo, é uma bola de neve que vai ficando cada vez maior e o tempo passa e ela fica presa ali, muitas vezes sem direito até comunicação com parentes. Então, as denúncias acontecem, as investigações acontecem e aí normalmente estoura essa servidão por dívida ou escravidão por dívida. E ele pergunta qual seria o nome dessa prática. A prática é meeiro? Não. Meeiro é quando você, enquanto agricultor, combina com o dono de uma terra, não deixa de ser uma parceria, A parceria você vai e combina metade para metade para você. O meeiro também é assim. Só que o meeiro ou o terceiro, por exemplo, ele vai ser a partir também não de agricultura, mas também de criação de animais, Existem muitas fazendas pecuaristas que o vaqueiro fica com um animal a cada 4 que nascem. Boia fria é um agente do campo muito conhecido na história do Brasil, que é aquela pessoa que se desloca, Ela sai lá da sua cidade, vai até as áreas de colheita, corta e no meio do dia ele vai almoçar aquela comida que ele fez bem cedo, daí o nome boia fria. É um trabalhador temporário que muitas vezes sofre com esse tipo de problema, mas esse não é o nome do problema. Arrendamento é você locar, a estrutura da fazenda ou a fazenda como um todo para um trabalhador. A resposta da questão é peonagem. Valeu!